Olá você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, está em nossas mãos a materialização do futuro que almejamos. Não podemos deixar que a vida trace o nosso caminho. Se você não consegue prever o seu futuro, invente-o. Nesse episódio 2, apresentamos a metodologia em 8 etapas para você poder desenvolver o seu planejamento estratégico. Recomendamos que você assista, antes de ver esse episódio 2, ao episódio 1, Planejamento Estratégico do Seu Futuro, Aspectos Gerais. Em complementação a esse episódio 2, há os episódios 3, 4, 5, 6 e 7, que detalham os métodos para o desenvolvimento das diversas etapas da metodologia. Solicitamos que você se inscreva no Promoqual Vida, acione o sininho para ficar ciente da nossa programação e ao final diga se gostou ou não gostou. Vamos juntos então conhecer as 8 etapas da metodologia do planejamento estratégico? Meus amigos, para otimizar a videoaula, vamos logo iniciar a apresentação da metodologia. Como providências iniciais, é necessário definir o coordenador para o planejamento estratégico. Pode ser alguém da própria empresa ou um consultor externo que tenha conhecimento sobre o assunto. Quando a empresa for de médio ou grande porte, deve ser estabelecido também um comitê com membros da diretoria, das gerências executivas e por outros colaboradores a critério da diretoria. O comitê terá por missão o estabelecimento de diretrizes e efetuar periodicamente avaliações dos avanços do planejamento estratégico durante o seu desenvolvimento. Será também necessário definir quem da força de trabalho irá participar do desenvolvimento do planejamento estratégico, porque não dá para ser participarem todos os funcionários da empresa. De forma geral, participam os sócios quando esses se envolvem na gestão da empresa, os diretores, os gerentes e outros colaboradores a critério da diretoria. Em empresas com um regime de sociedade anônima, normalmente existe também um conselho de administração e, nesse caso, também deverá participar do desenvolvimento do planejamento estratégico. Esse contingente não deverá ser muito grande para facilitar e otimizar o desenvolvimento do planejamento estratégico. Um número ótimo são 15 pessoas e o máximo 20 pessoas. No caso de contingentes muito grandes, podem ser selecionados representantes de cada categoria para participar do desenvolvimento. Isso é para ter todas as categorias participando, né? Por exemplo, se a empresa tiver muitos gerentes e muitos chefes de divisão, você pode, por exemplo, selecionar 5 gerentes e 3 chefes de divisão para participarem. É importante destacar que esse também será o grupo que participará das entrevistas que vão acontecer mais à frente e também de todos os eventos presenciais ou remotos a serem realizados durante o desenvolvimento do planejamento estratégico. A metodologia está ilustrada no fluxograma de atividades que está sendo projetado para vocês aí na tela. Essas atividades estão agrupadas em 8 etapas da metodologia, conforme mostrado. Etapa 1, diagnóstico do posicionamento estratégico da empresa.
Etapa 2, disseminação da metodologia do planejamento estratégico. Etapa 3, análise e identificação do que se deve fazer para aumentar a capacidade competitiva da empresa. Etapa 4, análise do ambiente. Etapa 5, análise situacional e revisão da missão e visão da empresa, visão de futuro. Etapa 6, estabelecimento de objetivos e metas. Etapa 7, estabelecimento de estratégias. E a última etapa, etapa 8, plano de ação e desdobramentos do planejamento estratégico. O fluxograma apresenta a descrição de todas as atividades que vão ser necessárias para o desenvolvimento das 8 etapas do planejamento estratégico. Etapa 1, diagnóstico do posicionamento estratégico da empresa. Visa o conhecimento dos fatores desejados por cada um dos intervenientes para os aspectos cultura, os valores e crenças, missão e expectativas para o futuro, que vai formar a visão de futuro. Uma empresa, por exemplo, que tem 2 sócios, muitas vezes o que o sócio A quer não é coincidente com o que o sócio B quer. Por isso, essa etapa 1 do desenvolvimento do diagnóstico é muito importante para todas as etapas que virão a seguir. Nesta etapa, são realizadas entrevistas com todas as pessoas intervenientes na implantação do planejamento estratégico. Nas entrevistas será realizado o levantamento da situação atual da empresa e das expectativas para o futuro. Concluídas as entrevistas, deverá ser feita a tabulação de todas as respostas. Os resultados da tabulação serão apresentados e discutidos em evento presencial com a participação de todo o público-alvo selecionado naquelas providências iniciais que a gente já falou. O detalhamento da etapa 1 é apresentado no episódio 4 da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro. Etapa 2, disseminação da metodologia do planejamento estratégico. Terá por objetivo apresentar a todos os membros da força de trabalho da empresa o que é o planejamento estratégico, para que eles fiquem cientes do que vai ser desenvolvido. Podem ser necessárias cerca de 4 horas de duração para você expor todo o conteúdo necessário. Essa etapa é fundamental para que o clima organizacional seja mantido em condições favoráveis ao desenvolvimento do planejamento estratégico. De forma geral, sempre ocorrerão mudanças na empresa e também em sua força de trabalho, que podem assustar, como, por exemplo, suspensão das atividades antes desenvolvidas, mudanças nos perfis profissionais requeridos atualmente, dentre outros. A forma como o evento ou eventos de divulgação serão desenvolvidos dependerá das peculiaridades de cada empresa, do seu porte, cultura, quantidade de colaboradores, atuação geográfica, quantidade de filiais, etc. Por exemplo, para empresas pequenas será suficiente a realização de uma reunião com a força de trabalho. Para empresas médias, será necessário eventos coletivos realizados normalmente em salas de treinamento, salas pequenas de treinamento. Para empresas grandes, o ideal é realizar a divulgação em eventos em um auditório que comporte a presença de muitos colaboradores simultaneamente, para evitar que esse número de eventos seja muito grande. No caso de empresas compostas por várias filiais, será necessário a realização desses eventos em cada uma
das filiais. Cada evento deverá conter, no mínimo, a seguinte programação: o que vem a ser planejamento estratégico e que benefícios trará para a empresa e também para a força de trabalho. Descrição da metodologia a ser utilizada etapa por etapa, naturalmente de forma sintética. Como será a estruturação para o desenvolvimento do planejamento estratégico? Aquela coordenador, comitê, consultorias, grupos de trabalho, dentre outros. O envolvimento da força de trabalho como um todo no processo, em cada etapa e na implantação propriamente dita do planejamento estratégico. Isso é muito importante para que as pessoas, isso está sendo dado para toda a força de trabalho, para que as pessoas fiquem sabendo como elas poderão participar desse novo processo. O cronograma para a elaboração e implantação do planejamento estratégico. É importante também a criação de um canal para o esclarecimento de dúvidas da força de trabalho. Essas dúvidas podem surgir ao longo do desenvolvimento de todo o processo. Essa providência aumenta a confiabilidade do sistema, porque não ficam dúvidas em aberto. Na medida que as pessoas têm dúvidas, elas entram no canal e conseguem esclarecer suas dúvidas. Etapa 3. Análise e identificação do que deve ser feito para aumentar a capacidade competitiva da empresa. Detalhamento dessa etapa é apresentado no episódio 5 da série Planejamento Estratégico do seu Futuro. Meus amigos, aumentar a capacidade competitiva da empresa é o sonho de todos os acionistas, sócios, empresários e também diretores. Para tanto, é necessário traçar o perfil estratégico da empresa a partir da situação atual para selecionar aquilo que deve ser trabalhado para eliminar ou reduzir os pontos fracos, dar ênfase aos pontos fortes da empresa, aproveitar as oportunidades que são oferecidas pelo mercado externo e também para anular ou se preparar para minimizar os efeitos das ameaças desse mesmo mercado externo. Na etapa 3 da metodologia, será necessário obter a percepção do maior número de integrantes possível da força de trabalho, notadamente daqueles que podem influenciar no processo produtivo, ou seja, em cada etapa, em cada célula do processo produtivo. Poderá ser utilizado um questionário a ser respondido por todos esses intervenientes. Obtidas as respostas, será possível então realizar uma análise e desenvolver o perfil estratégico atual da empresa. De forma geral, o perfil estratégico atual deve conter características dos produtos desenvolvidos atualmente pela empresa, características do mercado atual, forças propulsoras da empresa que mobilizam tanto a força de trabalho como a imagem da empresa no mercado atual, sucessos e fracassos dos produtos atuais, sucessos e fracassos do mercado geográfico atual, sucessos e fracassos nos segmentos de cliente, por tipo de cliente. Quem são e como atuam os concorrentes da empresa para o segmento de produtos que ela produz. Para cada tipo de produto, quem são esses concorrentes e como eles atuam. Pontos fortes da empresa, aquilo que a empresa tem e seu concorrente não tem, ou que a empresa tenha numa extensão maior do que os seus concorrentes. Pontos fracos da empresa, princípios, valores e crenças que afetam o comportamento corporativo e também da força de trabalho,
ameaças ou oportunidades que afetam o objetivo a ser alcançado a curto, médio e longo prazo. Além dos dados obtidos na aplicação do questionário, devem também ser considerados os resultados da etapa 1, daquele diagnóstico que foi desenvolvido, para que seja então elaborado o perfil estratégico atual da empresa. Etapa 4. Análise do ambiente. O detalhamento desta etapa 4 é apresentado no episódio 6 da série Planejamento Estratégico do seu Futuro. Conforme as etapas anteriores, a empresa já tem definido os seus valores, as suas crenças, a sua missão e também a visão de futuro desejada. Existem diversas ferramentas disponíveis para você descrever e analisar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa. A análise do ambiente permite identificar os pontos fortes e fracos do ambiente interno da empresa, as oportunidades e as ameaças do ambiente externo da empresa. Permite também o estabelecimento da gestão desses aspectos que foram identificados. Nessa metodologia, trabalharemos com a ferramenta de administração denominada de matriz SWOT, cujo detalhamento é apresentado no episódio 6. Etapa 5. Análise situacional e revisão da missão e visão. O objetivo desta etapa é elaborar o perfil estratégico futuro da empresa. No anterior, elaboramos o perfil estratégico atual, agora será o futuro. E revisar a missão, visão de futuro, em função dos resultados obtidos. O perfil conterá a definição de objetivos, metas, estratégias e políticas que nortearão os passos das áreas comercial, técnico-operacional e administrativa financeira da empresa. A revisão que vai ser feita tem por finalidade ajustar o que foi definido na etapa anterior, na etapa 3, tendo em vista os cenários previstos e a análise do ambiente da empresa desenvolvidos na etapa 4. O perfil estratégico representa o pensamento sobre a missão e as expectativas com relação ao futuro da empresa. Para a definição dos prazos, deve ser considerado o tempo requerido para neutralizar dificuldades e ameaças e desenvolver estratégias e ações que otimizem os pontos fortes e oportunidades. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que os cenários previstos podem representar dificuldades para transpor as barreiras impostas ao ambiente. Por isso, é muito importante ter em mente as alternativas às expectativas iniciais para garantir a eficiência e eficácia do planejamento estratégico da empresa. Para traçar o perfil estratégico futuro, a exemplo do método utilizado para traçar o perfil estratégico atual, deverá ser utilizado um questionário contendo todos os aspectos necessários para a definição do perfil estratégico futuro. O que muda em relação ao anterior, além das questões e da forma que são formuladas as questões, é o público-alvo, que neste caso será bem menor do que o público-alvo anterior. O público-alvo será constituído pelo coordenador, sócios ou representantes dos acionistas, que normalmente é o conselho de administração, e demais colaboradores que participaram do evento presencial realizado na etapa 1, após a tabulação dos resultados e diagnóstico. O perfil estratégico futuro da empresa deverá conter, não se limitando, os seguintes aspectos: horizonte do planejamento, força propulsora, missão, visão de futuro, valores e crenças, diretrizes de volume e também de
crescimento em relação a cada produto e mercado, diretrizes de retorno e lucro, quer dizer, receita e lucro, né? Gama futura de produtos, serviços, gama futura de mercados, gama futura de segmentos de clientes, por tipo de clientes, requisitos de sucesso, indicadores de fracasso, ameaças e oportunidades externas, pontos fortes e pontos fracos, plano de metas e estratégias de ação. O modelo do formulário o questionário do perfil estratégico do futuro e a descrição do método para sua elaboração são apresentados no episódio 5 da metodologia do planejamento estratégico do seu futuro. Etapa 6, estabelecimento de objetivos e metas. Compreenderá o desdobramento dos objetivos em metas e indicadores. Os objetivos foram definidos anteriormente e agora nós vamos definir objetivos, metas e indicadores. Os objetivos serão aqueles já definidos no perfil estratégico futuro. As metas são intermediárias dos objetivos. Cada objetivo poderá ter uma ou mais metas. Isso é necessário para permitir o gerenciamento do planejamento estratégico e a revisão de estratégias que não sejam adequadas para alcançar aquelas metas que foram traçadas. As metas preferencialmente deverão ser numéricas para facilitar o seu monitoramento. Da mesma forma que os objetivos, elas deverão ser desafiadoras, mas plausíveis de serem alcançadas. Os indicadores estabelecerão o que medir e como medir os resultados de cada objetivo e meta. Uma meta poderá ter um ou mais indicadores, dependendo do tipo de meta. O método para estabelecer os objetivos e metas e indicadores, estratégias e também do plano de ação necessário relativos às etapas 5, 6 e 7 da metodologia são apresentados no episódio 6. Etapa 7. Estabelecimento das estratégias. As estratégias são ferramentas do planejamento estratégico estabelecidas para cada área da empresa, a serem utilizadas para o atingimento das metas e, consequentemente, daqueles objetivos desejados. As estratégias podem ser de 3 tipos: preservação, crescimento e subsistência. Preservação corresponde à manutenção de ações e procedimentos já praticados e tem por objetivo preservar o status e os resultados considerados como positivos e competitivos. As estratégias de crescimento correspondem às novas ações e procedimentos que permitam o atingimento de novas metas e novos objetivos ainda não conquistados. E as estratégias de subsistência são as correspondentes à sustentação e sobrevivência dos objetivos e metas mantidos no planejamento estratégico e que sejam consideradas no perfil estratégico como vulnerabilidades. Deverão ser estabelecidas estratégias de ação do produto para cada segmento de funções previstas no organograma da empresa, e também para os novos conjuntos de funções, setores, que serão necessários para atender a esse planejamento estratégico, e que a empresa ainda não tenha na sua estrutura, no seu organograma, tanto as funções como os setores. As estratégias de ação do produto deverão ser estabelecidas para o mercado, comercial, marketing, operacional, tecnologia, administrativo serviços gerais, administrativo compras e administrativos recursos humanos e financeiro.
Haverá estratégias de ação do produto na forma de um plano empresarial e também na forma de um plano pessoal. O plano empresarial apresenta os objetivos e metas de um produto e as respectivas ferramentas e ações a serem utilizadas para a empresa para atender ao planejamento estratégico e minimizar as vulnerabilidades identificadas pela empresa. Já o plano pessoal, os objetivos são coincidentes com o planejamento empresarial, mas visando a eliminar as vulnerabilidades, mas promover o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das habilidades requeridas agora para esses setores novos, né, e as funções que comporão o organograma da empresa, para, naturalmente, o atingimento dos objetivos e metas. Finalmente, a etapa 8, que é a última etapa, é plano de ação e desdobramentos do planejamento estratégico. Compreenderá o plano de ação que guiará os passos a serem dados para o atingimento dos objetivos e metas para toda a empresa. O plano de ação deverá ser abrangente a todos os objetivos e metas estabelecidos e a todas as funções intervenientes da força de trabalho, podendo ser anual ou global. O plano de ação deverá ser elaborado para cada produto ou serviço a ser mantido ou a ser iniciado, né, dentro do planejamento estratégico, compreendendo ações para vulnerabilidades, oportunidades internas, oportunidades externas, expectativas financeiras. Expectativas financeiras são aquelas macrometas para cada produto ou serviço em relação à receita e também a margem de contribuição em relação à receita global da empresa. E ainda o plano empresarial e o plano pessoal, que a gente acabou de descrever, com as estratégias de ação para as áreas de marketing, comercial, operacional e administrativa. Nessa etapa 8, também deverá ser elaborado, naturalmente, o relatório final do planejamento estratégico, para você manter o histórico, manter aquilo, tudo que foi traçado e que deve ser observado. O relatório conterá, não se limitando, os seguintes itens: perfil estratégico atual, perfil estratégico futuro da empresa, objetivos, metas e indicadores, plano de ação. O plano de ação com aquilo tudo que a gente acabou de escrever. Essa é a última etapa da metodologia do planejamento estratégico da empresa. Vários detalhamentos estão nos demais episódios da série Planejamento Estratégico do seu futuro. Muito bem. Concluímos. Recomendo que você assista também às demais videoaulas da série Planejamento Estratégico do seu futuro, do Promoqual Vida, que dão continuidade à abordagem desse tema, episódios 1, 3 a 7. Os links estão relacionados na descrição deste episódio 2. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.